Esse vídeo é o segundo de uma sequência de conteúdos que pretende te mostrar como podem ser desenvolvidas algumas aulas utilizando a estratégia da aprendizagem baseada em problemas. Hoje, você vai aprender o que fazer para iniciar um estudo que seja significativo para você e para a sua turma e que, ao mesmo tempo, desperte o interesse e a reflexão nos seus alunos. Vai ver também como começar uma unidade de pesquisa com a ABP, como definir o que é importante que o seu grupo aprenda, despertando neles o interesse pelo assunto e como organizar suas ideias dentro de um plano de aula com a estratégia da aprendizagem baseada em problemas. Comece com algo que os seus alunos já estão acostumados, ou seja, por uma pesquisa dirigida por você, professor. Para isso, identifique dentro dos conteúdos propostos no currículo nacional para o ano que você está trabalhando, um assunto que você considera realmente importante para desenvolver os objetivos esperados. Um assunto que você sabe que desperta a curiosidade dos seus alunos e que ao mesmo tempo pode oferecer momentos de reflexão. Esse assunto pode ser dentro de qualquer matéria, porque a ideia é que durante a pesquisa você vá conduzindo os conteúdos de forma que os alunos vejam como um assunto se articula com o outro, mesmo sendo de disciplinas diferentes. Por isso, não importa qual matéria você vai começar, o importante é que esse assunto desperte o interesse dos alunos em buscar mais informações para esclarecer as dúvidas que forem surgindo. Uma vez que você já identificou esse conteúdo e que definiu que é importante para que a turma contextualize os conhecimentos, o próximo passo é pensar em um tema. Por exemplo, digamos que você deseja trabalhar o tema água. Nesse caso, um viés que poderia despertar a curiosidade dos seus alunos seria, por exemplo, a força da água transformada em energia. Vamos tomar esse tema como exemplo, só para você ter uma ideia de como seria o desenvolvimento das atividades caso escolhesse um tema semelhante. Uma vez então que você definiu seu assunto, o próximo passo é elencar os enfoques ou as disciplinas que podem ser trabalhadas dentro desse tema. Por isso, decida antecipadamente quais matérias você quer que sejam abordadas e reforçadas na pesquisa com o seu grupo. Nesse ponto do planejamento, é interessante a utilização de um mapa conceitual para te ajudar na organização das ideias e para que você não se perca nos seus propósitos. Então, vamos voltar ao tema água e veja como poderiam ser organizadas as ideias sobre esse assunto. O tema a ser trabalhado pode ser colocado no centro do seu organograma, conforme você pode ver na imagem, e a partir daí você pode ir elencando disciplinas que se relacionam com esse tema ou fazendo perguntas que poderiam te ajudar a levar os seus alunos a chegar nos objetivos propostos para esse estudo. Então, perceba que perguntas do tipo: que impactos essa produção de energia geram na paisagem? Aí, obrigatoriamente, estaríamos falando de geografia, e daí dessa pergunta, você pode elencar outras subperguntas, dividindo em subcategorias, e se aprofundar um pouco mais na geografia. Ou, quando você perguntasse, por exemplo, como é o processo de transformação da água em energia, aí estaríamos entrando no campo da física, e a partir daí você poderia fazer uma relação com a geografia elencado numa outra aula. Ou, ao perguntar, por exemplo, qual é a relação da economia de água com a economia de energia, aí estaríamos entrando no campo da matemática e poderia fazer o aluno relacionar, por exemplo, a economia de água na casa dele com a economia doméstica mesmo. Ou até poderíamos, por exemplo, perguntar que ações locais têm se tomado para a preservação de água e para a preservação de energia, enfim. E aí sairíamos um pouco do currículo regular, como matemática, geografia, português, e entraríamos num tema transversal de política e cidadania, por exemplo, e depois, no final do processo, todas essas disciplinas poderia ser feito algum trabalho, alguma atividade onde o aluno conseguisse, em todo esse processo, relacionar todas essas disciplinas ao redor de um mesmo tema. Essa organização ajuda tanto a você como ao seu aluno a perceber quais são os conceitos principais que devem ser estudados para entender o assunto de forma mais ampla, possibilitando a relação do tema com outras áreas de estudo e a articulação do que foi aprendido com a sua realidade. Com o tema definido,
e com suas ideias organizadas, é hora de decidir o que você espera que os seus alunos tenham desenvolvido e que sejam capazes de fazer ao final desta pesquisa. Dentro do estudo sobre a água, poderia-se esperar, por exemplo, que ao final do processo a turma conseguisse reconhecer a força da água como fonte de energia, conhecer e descrever o processo de transformação da força da água em energia, compreender a relação de economia de água e energia igual a economia para o país, desenvolver trabalho de equipe e senso de coletividade e de liderança, refletir sobre a própria aprendizagem, levantar hipóteses, criar novas perguntas e extrair conclusões. Vale lembrar que essas são apenas algumas sugestões dentro desse conteúdo. É claro que cada professor pode incluir o que achar necessário e pertinente de acordo com a necessidade de aprendizagem e a realidade do seu grupo. Agora, de olho no seu mapa conceitual e nos seus objetivos, pense em uma pergunta que desperte dúvidas e incertezas nos seus estudantes. Você poderia, por exemplo, criar uma pergunta do tipo: qual é a relação da água com a energia que chega na sua casa? Esse poderia ser o problema que conduziria toda a sua pesquisa. Perceba que na hora de elaborar um problema, você precisa pensar em uma questão aberta e capaz de despertar incertezas no seu grupo. Porque se a turma perceber que já sabe as respostas, eles sentirão que a questão não vale a pena ser investigada e aí perdem todo o interesse pelo assunto. Mas, se a pergunta for ampla e aberta e sobre um tema de interesse coletivo, eles se sentirão instigados a buscar respostas e informações em fontes variadas. E é exatamente nesse processo onde eles reúnem e retêm informações, aprofundam conhecimentos, inferem conclusões, aprendem a criar novas perguntas, elaborar hipóteses e aprofundar seus conhecimentos num processo recursivo. Por isso, não perca o próximo vídeo, porque vamos te dar alguns exemplos de questões que podem ajudar o seu grupo a refletir sobre todo esse processo, sobre a própria aprendizagem. Mostraremos também nossa experiência pessoal com outras atividades que permitem contextualizações dos conhecimentos aprendidos em sala de aula. No vídeo de hoje, você aprendeu como começar uma aula inovadora com a aprendizagem baseada em problemas, como organizar suas ideias dentro dessa estratégia e como definir um tema que desperte o interesse dos alunos. Se você acha que esse conteúdo te ajudou, compartilhe com seus amigos e aproveite para deixar comentários e sugestões. Quer receber outros vídeos sobre inovações na educação? Se inscreva em nosso canal que você será sempre avisado quando for postado novos filmes. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.